Galerinha do terceiro ano, do tio Rai e do tio Rei, menino. Ó, tô trazendo pra vocês aqui uma tarefa de matemática 2, tá bom? Pra que eu possa ajudar vocês aí naquele exercício que eu deixei com vocês, tá certo? E também já como revisão, tá bom? Ou amanhã mesmo, ou na segunda-feira eu envio pra vocês já as avaliações, tá bom? Vocês resolverão, ela vai nominal com o nome de cada um, você resolve, faz um print e manda pro meu privado e eu corrijo pra vocês, ok? Então a gente vai resolver aqui, eu vou dar dois exemplos para vocês resolverem. Pronto. Então a gente tem aqui um exercício, o primeiro exemplo aqui de matemática 2. Nós estamos estudando aí a diagonal dos paralelepípedos, né? No caso aí nós temos um cubo, que também não deixa de ser um paralelepípedo. Então vamos calcular aqui esse probleminha. Diz aí, ó, calcula a diagonal, área total e o volume da figura. A figura aqui é um cubo que tem 3 metros de lado. Então o problema me pede a diagonal, vamos colocar aqui a letra D, né, com a interrogação, área total AT e também o volume. Bom, pela figura, como não deixa de ser um paralelepípedo também, não é? A diagonal dele, nós temos aí 3 equações. Vou resolver aqui colocando as 3 fórmulas, né? A principal é a raiz quadrada, como é de lados iguais, né? O paralelepípedo é base, altura e diagonal, né? O comprimento, largura e altura daria no mesmo. Como é lado iguais, eu teria L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado. Então essa diagonal daria igual, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 L's, não é? Então ficaria 3L ao quadrado. Como a raiz é quadrada, né? O radical elimina pela potência, já que um é o inverso do outro. Então, nesse caso, o L sairia da raiz e eu ficaria sobre o 3 abaixo dela. Então, a diagonal ela é L raiz de 3. Você pode usar essa equação aqui que é a mais simples. Então, nesse caso aqui, eu diria que essa diagonal ela seria igual, como o L, né, é o lado, L é igual a 3, então ficaria 3 raiz de 3 metros para a diagonal, certo? Que seria essa linha que vai de um vértice a outro. Vamos calcular agora o que o problema me pede, a área total. A área total da figura, né, lembrando, é um cubo, e um cubo ele é composto por 6 quadrados, não é isso? Então ela seria 6 vezes a área do quadrado, ok? Então essa área total ficaria 6 vezes, a área do quadrado é L ao quadrado, né? Não esqueçam disso, tá bom? Então a área do quadrado da figura aí seria 6 vezes 3 ao quadrado, já que 3 é o L. Então essa área total seria igual a 6. 3 ao quadrado não vamos confundir com o 3 mais 3, que daria 6, né? Mas 3 ao quadrado não dá 6, vai dar 9. E 9 vezes 6 vai dar 54. Ele teria 54 metros quadrados, né? Já que nós estamos calculando área. 54 metros quadrados de área. Faltando em calcular o volume, já que ele pede o volume dele também. Lembre-se que o cubo também é um paralelepípedo, não é? E o volume do paralelepípedo é só você multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Como no cubo, comprimento, largura e altura são iguais, então teria L vezes L vezes L. Ou L elevado a 3, né? L é o cubo. Então esse volume daria... nesse caso, como L é 3, 3 ao cubo. Não é 3 vezes 3, hein, gente? 3 vezes 3 dá 9, é 3 ao cubo. Seria 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27 metros cúbicos. Pronto, então o problema finaliza aqui. Calculamos a diagonal, que dá 3 raiz de 3. Calculamos a área total, que daria 54. E o volume, que vai dar aí 27, ok? Temos aí mais um segundo exemplo. Estaria comigo aqui, um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, mas por ser mais complicado, não é por isso que a gente vai deixar de resolver, né? Isso é maior. A questão diz: uma indústria pretende fabricar caixa de 2 tipos, uma cúbica, está aqui representado em cor vermelho, e a outra na forma de um paralelepípedo reto retângulo, que seria isso aqui em preto. Feito do mesmo material. Então pode ser feito os dois de papel, papelão, madeira, vidro, não importa, desde que seja do mesmo material as duas. E tem aqui uma ênfase que deve levar em consideração: feito do mesmo material e ambas
com a mesma capacidade. Quando nós falamos de capacidade, falamos de volume, certo? Então quer dizer que tanto a caixa cúbica como a em formato de paralelepípedo teria o mesmo volume, ou seja, a mesma capacidade. Conforme as duas figuras, qual é a área total da caixa cúbica? Bom, ele quer saber a área total do cubo. Vou colocar aqui um Czinho para cubo. Para me calcular a área total, né, nós calculamos na questão anterior, é 6 vezes L ao quadrado, já que ele é formado de quadrados, não é? Então, eu preciso calcular o valor desse lado dele. Que eu não sei quanto é que está medindo, nenhum problema, me deu nenhuma medida. Ó. Né? Mas ele me dá aí uma informação. A caixa cúbica e a paralelepípeda têm o mesmo volume. Então eu posso dizer o seguinte, que o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo. Eu achando o volume desse, vai ser igual ao desse. Bom, como é um paralelepípedo, o volume dele é o quê? Comprimento vezes a largura vezes a altura. É só multiplicar as três dimensões. Então esse volume seria igual a 64 vezes 8 vezes 27. Pronto, é só você multiplicar os três ao mesmo tempo. Não vou fazer o cálculo agora não, que eu já fiz anteriormente, para a gente ganhar tempo, tá bom? Quiser tirar a dúvida, você calcula aí depois. Isso vai dar 13.824. Como eu estou calculando aqui, no caso, o volume, eu teria centímetros cúbicos, já que a unidade aqui é em centímetros, tá bom? Pronto. Como eu encontrei o volume do paralelepípedo e disse que é o mesmo do cubo, então já posso saber que o volume aqui, né, no caso o volume do cubo, é de 13.824 centímetros cúbicos. Pronto, agora eu posso calcular o lado pela fórmula do volume do cubo. O volume do cubo ele é igual a L elevado a 3, né? Que seria comprimento, largura e altura. Nós já calculamos na questão anterior também. Então vamos lá. O volume eu já sei que é esse númerozinho aqui, bem pequenininho, né? 13.824 é igual a L ao cubo. Como o L está ao cubo, não é? Então L é igual, o inverso da potência é a raiz de 13.824. Lembrando que essa raiz não é quadrada, é raiz cúbica. Aí você diz, eita, né, diz, lascou. Como é que calcula a raiz cúbica desse númerozinho aí, bem pequenininho, né? Se você for para a calculadora, você não vai encontrar de jeito nenhum, nem querendo, certo? Então, a gente vai ter que ter um outro método. Bom, esse método eu vou ter que fazer aqui de lado para vocês, tá bom? Ó, só dá certo pela fatoração. Bom, como é que se fatora, né? A fatoração é a divisão. Então, como o número ele é par, né, terminado em 4, vai dar por 2. A metade desse número aí vai dar 6.912. Terminou com 2, também é par. A metade dele, 3.456. Também dá por 2. A metade de 3.456 é 1.728. A metade dele vai dar 864. Também dá por 2. A metade dele daria 432. Também dá por 2. A sua metade é 216. A metade dele vai dar 108. Dá por 2. A metade dele é 54. A metade de 54 é 27, que já não vai dar mais para dividir por 2. Mas vai dar por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. E dá por 3 restando 1. Como a raiz é cúbica, né, eu tenho que usar aqui, ó, trio. Um trio, outro trio e outro trio. Né? Então, nesse caso, eu teria o seguinte, ó. L é igual a raiz cúbica do primeiro trio, 2 elevado a 3, vezes o segundo, 2 elevado a 3, vezes o terceiro, 2 elevado a 3, eu tenho 1, 2, 3 trios de números 2, vezes o terceiro trio de número 3, 3 elevado a 3. Como a raiz é cúbica, o inverso, né? A raiz é eliminada pela potência. Então, todos esses números saíram da raiz. Então, L seria 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Então, eu posso dizer que L é igual. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 3 vai dar 24 centímetros de lado. Certo? Então, isso quer dizer que cada lado desse cubo mede 24.
Pronto, falta finalizar o quê? Falta nós calcularmos o que o problema me pede. A área total da caixa cúbica. Vou tentar calcular nesse espaçozinho aqui, tá bom? Vou só mudar a cor da letra. Então, nesse caso, eu teria o seguinte, área total. Como é que calcula a área total de um cubo? Nós calculamos na questão anterior, não é? Como o cubo é formado de quadrados, então eu tenho 6 quadrados, então é 6 vezes a área de cada quadrado. E a área do quadrado é L ao quadrado. Então essa área total daria 6 vezes 24 ao quadrado. Então a área total daria 6 vezes 24 ao quadrado. Vou fazer o cálculozinho aqui para vocês verem. 24 vezes ele mesmo. 4 vezes 4 dá 16, sobra 1. 4 vezes 2 dá 8, com mais 1 dá 9. 4 vezes 2 dá 8 e 2 vezes 2 dá 4. Então daqui daria 6. 9 com 8 dá 17, sobra 1. Então aqui vai dar 576. 576. E multiplicando aqui para a gente finalizar, ó. 6 vezes 6 dá 36, sobra 3. 6 vezes 7 dá 42, com mais 3 vai dar 45, sobra 4. 6 vezes 5 dá 30, com mais 4 vai dar 34. Então esse cubo teria uma área total de 3.456 centímetros quadrados. Aqui termina o exemplo, ok? Então é isso aí, gente. Vou deixando esses dois exemplos para vocês. Espero que possa ajudar. Se tiver alguma dúvida ainda dentro desses exercícios que eu deixei para vocês aí na semana atrasada até, né? Envia para mim aí no meu privado, tá bom? Eu posso responder para vocês, ok? Valeu, até a próxima.